E a próxima pergunta tem a ver com a história que eu ia contar da Cleópatra, que é assim, ó. Júlia, eu recebo muito essa pergunta. Quanto tempo demora para funcionar o arquétipo em mim? Gente, vamos lá. O tempo, geralmente o tempo que dá pra ver na maioria das pessoas é 21 dias, ok? São 3 semanas. Porém, com algumas pessoas podem ser antes, com outras pessoas mais, tá bom? Tem pessoas que só sentem um arquétipo funcionar um mês depois. Então, é de cada pessoa, é de cada organismo, entende? Depende muito também da expansão de consciência de cada pessoa, ok? Então, 21 dias. Eu vou dar um exemplo. O primeiro arquétipo que eu interagi mesmo, que eu coloquei no papel de parede do meu celular, foi o da Cleópatra. Inclusive, eu vou deixar meu relato aqui em cima, em algum lugar, tá bom? Não sei se é aqui, porque na hora vira, quando edita, né? E ali vocês podem ver a minha história, tá muito bacana. Inclusive, esse vídeo já bateu mais de 100k, tá? Gratidão a todo mundo. E o que acontece, pessoal? Pra ele interagir comigo, a Cleópatra interagir comigo, levou um tempo. Por quê? Eu sabia das mudanças que estavam pra vir na minha vida e eu coloquei o arquétipo. E eu esqueci, sabe? Eu coloquei lá e nem lembrava o que mais tinha colocado o arquétipo ali no celular. E aí, passado, se eu não me engano, quase 2 semanas depois, mais ou menos, 1 semana e meia, foi quando aconteceu a reviravolta toda que eu conto na história da minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. E ali foi pesado, gente. Foi um momento, assim, bem difícil. Graças a Deus, tudo ocorreu de maneira tranquila pra mim. Eu tava fora de casa naquela época trabalhando. Isso foi um ponto muito importante pra mim, que se eu tivesse em casa ia ser horrível. E eu sei que a bagunça aconteceu numa quarta-feira e eu me senti mal. E eu fiquei até sexta-feira assim, comendo, assim, quase não tinha força pra comer. Colocava umas 2 colheres na boca, já tava cheia, porque a minha cabeça ficou um turbilhão, né? Falei assim, cara, que loucura que eu tô fazendo. Mas eu tava feliz com aquela loucura, apesar de falar assim, gente, eu sou muito doida, o que vai acontecer agora? Foi isso que ficou na minha mente, né? O que vem agora? E eu lembro que era um sábado de manhãzinha, eu tava indo na farmácia e quando eu tava na rua, eu olhei assim pro céu, de repente eu falei assim, gente, cadê aquele aperto no coração que eu tava sentindo? Porque eu senti um aperto muito grande, que eu tomei uma decisão muito séria e muito importante, foi um ponto-chave da minha vida. Quando eu interagi com... quando eu coloquei o arquétipo da Cleópatra, né? Então, como era uma loucura... Quando a gente faz isso, a gente sente um aperto no coração, um medo, um frio na barriga. E aí eu sei que eu tava andando na rua, eu olhei pro céu e falei assim, caramba, cadê aquele aperto no coração que eu tava sentindo? E no exato momento que eu falei isso, que eu pensei, aliás, né, veio a imagem da Cleópatra na minha mente, que ela tava no meu celular já tinha 2 semanas, tá bom? Então pra vocês verem aí que... nem sempre, até eu, hoje em dia, por exemplo, eu ativo um arquétipo, não leva menos de um dia, eu já sinto a energia do arquétipo em mim. Mas isso é porque eu estudo muito sobre os arquétipos. Eu faço diariamente a limpeza de crenças, que é um assunto que eu tenho que abordar em um vídeo específico sobre isso, tá bom? Não vou abordar aqui porque é um tema muito grande e precisa ser explicado com calma, com muita clareza, tá bom? Então, hoje em dia eu sinto, mas o meu primeiro arquétipo levou aí quase lá suas 3 semanas para ele aparecer, para eu sentir ele agindo em mim, entende? Então, o tempo é 21 dias, mas de acordo com cada pessoa, pode ser mais rápido os efeitos aparecerem e podem demorar mais. Comigo foi assim, a Cleópatra ela começou no meu interior, eu sendo sincera, foi no meu interior e começou as mudanças ali, a forma de pensar, ela me ajudou muito assim na questão de eu ser eu mesma, no sentido da prosperidade. E com o tempo ela foi melhorando. O magnetismo pessoal foi com o tempo, não foi lá logo de cara, tá bom? Depois, sei lá, acho que lá com 1 mês e meio mais ou menos, quando eu andava na rua, todo mundo olhava. A gente passava de bicicleta, passava assim, olhando assim, ó, encarando. Gente parava, enfim. O magnetismo foi com o tempo. Agora tem outras pessoas que sentem logo de cara, isso é de cada um. Hoje em dia eu também já sinto assim, logo que eu ativo algum arquétipo que envolva a sedução, tá bom? Então é isso, para não enrolar mais, né? Próxima pergunta, o arquétipo pode não funcionar em mim? Sim e não.
O que acontece, pessoal? Se lembra que eu falei de quando você interage com mais de um arquétipo, sempre um vai ressoar mais com você? Aqui a resposta envolve isso. Às vezes tem um arquétipo que você quer muito. E o arquétipo você colocou ali, passou 21 dias e não deu nada. O que acontece? Se você está fazendo certinho, se você está confiando no processo, não está ficando ansiosa, que é o caso de muita gente fica ansiosa. Ai, por que não está funcionando? Por que disso? Por que daquilo? Isso atrapalha muito. Você tem que confiar no processo por completo, tá bom, pessoal? Então, passou esse tempo, não deu em nada, tem coisa aí. Provavelmente não é o melhor arquétipo para você. Não é o arquétipo que é ideal para você nesse momento e que ele não vai ressoar com você, não adianta. Não é o momento. Assim como já teve pessoas que já aconteceu isso delas não gostarem do arquétipo, não fazer efeito, foram para outro, fez efeito e aí de repente elas sentiram vontade de tentar novamente aquele arquétipo e o arquétipo funcionou, tá bom? Então, são variáveis, tem coisas que pra mim ainda eu não sei explicar pra vocês, mas acontece isso. E quando isso acontecer, não fica triste, vai pra outro. Em algum outro momento pode ser que ele funcione, que ele seja ideal pra você e que ele vai ressoar com você, ok? Então vamos lá para a próxima pergunta. Em quantos anos eu posso interagir com os arquétipos? Vamos lá, pessoal. Não tem idade para interagir com os arquétipos, tá bom? Porque desde criança, quando uma criança vê... vamos dar o exemplo aí do Superman. Quando vê um menino ou uma menina assistindo ali, aquilo dali, aquele desenho animado, é um arquétipo. Para vocês terem noção, na programação neurolinguística, ele fala, se eu não me engano, da ancoragem, né? Que às vezes é você fazer uma posição e aquela posição vai te fazer mudar tua postura. Então, quando você vê uma criança, né, coloca a mão assim na cintura e a outra assim pro alto, ele ali tá fazendo uma ancoragem do Superman, né, daquela pessoa que é forte, que é o quê? O herói, entende? Então, é muito importante. Então, a criança, desde pequena, ela recebe muitos estímulos, sejam dos brinquedos, do carro. O carro também é um arquétipo, se vocês não sabem, tá bom? E o que acontece? Não tem idade, porém, eu já reparei que tem bastante meninos e meninas, às vezes bem novinhos, de 13 anos de idade, 13, 14, geralmente essa idade que são os mais novinhos assim que eu já vi, que querem interagir com arquétipos de sedução, gente, 13 aninhos, tá bom? Não aconselho, entendeu? Isso é importante também os pais estarem de olho nessa questão. Não é idade para isso, é idade para quê? Para estudar, tá bom? Para meter a cara nos livros, para aprender, para no futuro você ser alguém, tá bom? Isso não quer dizer que você não vai ser sensual, mas ainda não é idade. Espere pelo menos uns 4 anos, tá bom? Então, não tem idade, porém, olhem lá, tá? Dependendo da idade, não convém certos tipos de arquétipos. É isso que eu quero passar e eu espero que vocês entendam, tá? Inclusive, eu já fiz um vídeo também de ótimos arquétipos para crianças, tá bom? Eu vou deixar linkado aqui em cima em algum lugar, tá? A próxima pergunta. Tatuagens são arquétipos? Eles têm efeito em nós? Gente, isso daqui, eu já até me estressei já com esse tema aqui uma vez, mas superado, já foi superado isso. Vamos lá. Sim, tatuagens são arquétipos também. Mas bora lá, vou dar um exemplo aqui pra vocês do que eu já vi, do que acontece. As tatuagens só vão ter efeito em nós como arquétipos se elas forem vistas sempre. Vamos dar um exemplo. Se você coloca uma tatuagem aqui, se você coloca uma tatuagem nos dedos, se você coloca a tatuagem em alguma parte da perna que quando você abaixa você olha e você vê. Enfim, tatuagens que estão nesses pontos que dão para você ver diariamente estão sendo ativadas em você. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Vamos dar o exemplo do arquétipo da borboleta. É um ótimo arquétipo, mas tem momento para se usar. Júlia, eu tenho um arquétipo da borboleta. E aí? Vamos lá. Ele está em um ponto que dá para ver toda hora? Não está. Então, você pode ficar tranquila que ele não vai estar agindo, porque você não vai estar tendo contato.
Pessoal, arquétipos que remete à transformação, a mudança de vida, tem que se tomar cuidado. É melhor tatuar em lugares que não dá pra ver, no pescoço, nas costas, aqui atrás, na perna, numa parte que não dá pra ver diariamente, entende? São arquétipos que tem que se tomar um cuidado. Júlia, coloquei um arquétipo que eu vejo constantemente. Você tem que ver o que ele faz, quais neurotransmissores eles causam em você. Ok? E aí, se você vê que é algo negativo, você tem que vir com outro arquétipo. Não precisa tatuar, é só você colocar em casa, em algum lugar que você veja, ou no papel de parede do teu celular. E aí, esse arquétipo vai agir diretamente nesse ponto negativo que o arquétipo tá te causando. Deu pra entender? Tem que colocar um outro arquétipo que vai neutralizar a sombra desse arquétipo. E a próxima pergunta é, Júlia, posso usar imagens diferentes do mesmo arquétipo? Um no papel de parede do celular, outro no fundo do WhatsApp, ou posso fazer uma montagem? Sim, gente, vocês podem fazer isso, tá? Pode usar imagens diferentes, porém, é aquilo, essa imagem tem que te atrair, ok? Tem que te atrair de certa forma que você se conecte com essa imagem, ok? Então, espero ter respondido essa pergunta. Júlia, o que é o lado luz e o que é o lado sombra? Vamos lá, esse tópico gera muita confusão, às vezes, né? Porque muitas pessoas passam informações, eu não tô aqui para ser a correta, vou passar o meu ponto de vista, e se vocês acreditarem e concordar, amém, a gente vai permanecer em paz aqui. E também, se não concordar, vai permanecer em paz, né? Porque a vida é assim, tem que ser um respeitando o outro. Porém, eu vejo muitas coisas, né? Algumas coisas que não fazem, pra mim, não fazem muito sentido e eu não concordo. Mas eu vou explicar aqui. Vamos lá. Júlia, o que é o lado luz do arquétipo? O lado luz do arquétipo, pessoal, são as características positivas do arquétipo. Vamos dar um exemplo do arquétipo da Marilyn Monroe, né? Que fala, por exemplo, que é um arquétipo de doçura, de carisma, de charme, de inteligência, de magnetismo pessoal, de ousadia, de sedução, de brilho e de fama. Esse é o lado luz do arquétipo da Marilyn Monroe. E o que quer dizer isso? Que quando você interagir com esse arquétipo, você vai ter tais resultados na sua vida, tá bom? Geralmente as pessoas que interagem com o arquétipo da Marilyn, elas começam a chamar muita atenção, porque tem um magnetismo pessoal, porque a Marilyn tem um win fortíssimo, tá bom? Geralmente costumam ganhar muitos seguidores, tá? Costumam sim, porque é bem semelhante com a energia da estrela, né? Porque, por exemplo, quem é a estrela? A estrela, vou dar um exemplo aqui de Hollywood, né? Geralmente os famosos são chamados de quê? De estrela. E todo mundo quer estar perto da estrela, não é mesmo? Então, esses arquétipos que envolvem fama, eles causam muito isso, das pessoas desejarem ter você perto, entende? Porque você acaba despertando um brilho natural que cria um magnetismo. Mas aí tem um lado sombra, que é o seguinte, por exemplo, o da Marilyn, se eu não me engano, é luxúria, é vício, tem mais algumas coisas que eu não consigo me lembrar, às vezes que não sei se é depressão. E vamos lá. Então, Júlia, se eu ativei a Marilyn e eu trago pra mim a luz dela, quer dizer que também eu vou atrair a sombra? Não. Por quê? O lado sombra de um arquétipo não é a sombra do arquétipo, é a sua sombra. O que acontece? O arquétipo, ele traz, mas é o arquétipo que tá causando isso em mim. Não, não é que o arquétipo tá causando isso em você, você tem tendência a isso e por isso que foi despertado. E isso pra mim, eu acho ótimo quando uma sombra aparece, porque é a oportunidade de você cuidar. E as pessoas já olham como algo ruim, como o bicho de 7 cabeças, né? Ai, tá aparecendo isso porque eu tô assim, porque eu tô assado. Gente, calma, respira, pensa um pouquinho. Por quê? Apareceu uma sombra, é pra você cuidar, pra você olhar pra você e você ver, caramba, eu tenho que mudar isso, eu tenho que reparar mais nisso, eu tenho que cuidar, entende? Então, a sombra necessariamente vai aparecer? Não, tá bom? O que acontece? Eu, no momento, pra quem não sabe, eu sou ressonante, tá? Eu faço a ressonância harmônica do Hélio Couto.
E, por exemplo, eu acho que tá ativado em mim ali pela ressonância mais de 20 arquétipos, que eu pedi muito arquétipo. Eu entrei na minha segunda onda agora no início de janeiro, tá bom? No início do mês passado, que a gente já tá em fevereiro. E aí, por exemplo, o da Marilyn tá lá. Eu senti muito forte tudo isso do arquétipo dela, mas não senti nada de sombra. Nadinha, nadinha, nadinha. Entende por quê? Porque eu não tenho tendência a isso. Agora, outras pessoas vão sentir. Outras pessoas, quando colocam o arquétipo da Marilyn, sentem mais tristezas, de ficar mais solitária, tá bom? Porque a Marilyn era solitária, né? Dizem as histórias de quem era próximo de que ela era uma pessoa muito solitária. Então, tem pessoas que vão sentir isso e outras não. E que quer dizer? Tendência. Se você tem tendência a isso. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Lado luz são as características positivas do arquétipo. Lado sombra, as características negativas. É obrigatório o lado sombra aparecer? Não, não é obrigatório. Só irá aparecer se você tiver tendência a isso, se você tiver que tratar disso de alguma forma, ok? E aí entra várias técnicas, isso eu sempre quando me mandam mensagem eu tento resolver, tento dar dicas, né? Eu sempre falo do Ho'oponopono, falo das limpezas de crenças, eu também converso muito, principalmente com as meninas que interagem com esses arquétipos e sente às vezes do nada, começa a chorar, tem crise de ansiedade, que é o quê? É uma sombra. E geralmente a maioria, na grande parte, na maioria das vezes, são pessoas que terminaram relacionamentos e ficou mal resolvido, aí não perdoa, entende? Tem raiva, ressentimento, vai adiantar em nada. Por isso que acontece isso, a sombra aparece. É muito típico a gente ver isso com quem interage com o arquétipo da sereia, ok? Por quê? A sereia é uma meta-humana. E o que acontece? Ela é metade peixe e metade humana, né? Humano. E aí, as águas para o nosso inconsciente coletivo representam o quê? Emoções, e ela está mergulhada nas águas, não é mesmo? A sereia mora ali na água. Então, você tem que estar muito bem emocionalmente para interagir com um arquétipo desse, para você, para não ter nenhum tipo de sombra, entende? Por exemplo, eu já interagi com o arquétipo da sereia e não senti nada, 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 nada. Isso por quê? Porque eu trabalho as minhas sombras, eu busco me conhecer. Eu não fico assim, apareceu uma sombra, eu vou tirar esse arquétipo, não quero nunca mais, é o pior arquétipo. E ainda fica falando coisa ruim. Eu não faço isso, muito pelo contrário, apareceu, eu vou cuidar, eu vou ver como eu posso mudar essa situação. E é o que eu aconselho para todo mundo, tá bom, pessoal? Outra coisa também, vou dar o exemplo do arquétipo da Cleópatra, né? Muita gente fala que fica brigona, autoritária, nervosa, grita. É a tendência da pessoa. No fundo, a pessoa é assim. Essa é a verdade. No fundo, a pessoa é assim. E o arquétipo ele só tá botando para fora para você ver o que você precisa mudar. Entende? Porque a sombra é sua, não é a sombra do arquétipo. Entenda isso. E o que acontece? Júlia, o que a gente faz no momento que isso acontece? Vocês vão colocar arquétipos que vão trabalhar essa sombra. O da Cleópatra eu sempre falei das flores, tá? Porque é um arquétipo que entra com as ondas de informação de paz, de amor, de felicidade, de tranquilidade, que é o quê? Que vai combater o quê? Essa sombra de nervosismo, de gritaria, de briga, entende? Mas tem outros arquétipos, como o do golfinho, que é um arquétipo da alegria, que eu recomendo quando aparecem sombras, quando se está interagindo com a sereia, tá bom? Enfim, pessoal, ficou grande, não é mesmo, esse vídeo? E eu espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Eu fiz com muito carinho, preparei aqui tudo com muito carinho, para que não haja dúvidas. E claro, tendo mais dúvidas, se você tem ideia de alguma dúvida, se tem uma dúvida que eu não respondi aqui, deixa nos comentários que eu vou estar juntando para me fazer um outro vídeo se precisar, tá bom, pessoal? E se vocês gostaram desse vídeo, de toda essa explicação da parte 1 e da parte 2, eu peço que vocês clicam aqui no botãozinho de gostei e se inscreva no canal caso não seja inscrito para receber mais vídeos, tá bom, pessoal? Gratidão se você ficou assistindo até aqui. Beijinhos! Olá, pessoal! Tô passando aqui para deixar um recadinho super importante. Está acontecendo
a rifa do mapa astrológico com uma profissional que atua nessa área há mais de 11 anos. Inclusive, eu já fiz o meu e super amei e super recomendo. E se você quiser nos ajudar fazendo parte, é só clicar no link abaixo da descrição e escrever que você quer fazer parte da rifa, que a gente vai te direcionar para um grupo exclusivo para todos os participantes da rifa, tá bom? Beijinhos!